Brito, nas segundas-feiras aqui com a gente. Como sempre, o nosso psicólogo Alexandre Brito colaborando com a gente, trazendo temas relevantes aqui sobre a saúde mental. Alexandre de volta com a gente agora ao vivo. Alexandre, primeiramente, feliz ano novo, né? Primeira vez que a gente conversa nesse 2021. Um ótimo ano para você. Boa tarde. Boa tarde, um excelente ano novo para você também. E para quem está nos ouvindo, que a gente consiga, por meio da esperança de novas atitudes, ter um 2021 cada vez melhor, né? Alexandre, sei que você vai abordar um tema aqui, né, que vai falar sobre a diferença da psicologia para a psiquiatria, certo? Mas vou só te fazer uma perguntinha antes. Você nas últimas semanas, né, já deixou o comentário gravado com a gente aqui e tudo mais, mas queria só te perguntar, ainda dá tempo, 4 de janeiro, o pessoal que faz aquelas resoluções para iniciar o ano e agora a saúde mental está cada vez mais no foco dessas novas resoluções. Ainda dá tempo de se planejar e pensar num 2021 mais leve, montar uma listinha aí de desejos, de metas, de oportunidades para esse ano? Olha, com certeza a gente tem que fazer com que essas listas enfrentem a procrastinação, né, Leandro? Porque imagina, isso que é o perigo. Exatamente. Você pode fazer listas, promessas, desejar para você mesmo, mas se você for seu pior inimigo, aí fica muito difícil. Ainda mais se você for levado aí pela procrastinação e tiver dificuldade em enfrentar a procrastinação e colocar em dias a sua lista. Você pode até pedir a ajuda de alguém para te acompanhar nesse processo, nesse acompanhamento, nesse momento desse ano novo que se chega, que abre novas possibilidades, novos fôlegos, faz com que a gente crie novas esperanças. Quem sabe a gente comece a lidar com as coisas de uma forma diferenciada, mas com certeza nunca é tarde. A gente tem que saber lidar com isso de uma forma mais responsável, se implicar e não ter medo da responsabilidade. Bom, para não ter a procrastinação como obstáculo, já é bom começar logo, né? Porque tem gente que fala que o ano só começa depois do carnaval, aí vai enrolando até fevereiro, março, não dá, né? E vai saber quando vai ser o carnaval esse ano, né? Pois é, nem o carnaval de fato, né? A festa a gente não pode ter, né? O feriado tem, né? Mas enfim, a festa mesmo não. Mas enfim, é aquele ditado que já mostra uma certa procrastinação, né? O ano só começa lá para fevereiro e março, mas não é nada disso. Mas vamos lá, Alexandre, desviei aqui um pouquinho do assunto, mas voltando aqui para o nosso roteiro, voltando para o nosso combinado, vamos lá. Você hoje programou aqui para falar com a gente a diferença entre a psicologia e a psiquiatria. Qual é a diferença principal então, Alexandre? Pois bem, né? Vamos começar talvez com as semelhanças que talvez confundam as pessoas, porque elas nunca sabem muito bem qual profissional procurar, como saber a diferença entre eles, porque de início a gente vê o prefixo psi, que tem em comum entre os dois. E psi vem de psique, é a penúltima letra do alfabeto grego, que inclusive dá aquele formato do símbolozinho de tridente da psicologia. E psique, psi, ela significou por muito tempo ânimo, algo que te anima, e com o tempo foi sendo traduzido como alma. Então, ambas as profissões, elas trabalham com os aspectos envolvendo a alma, nosso espírito, ou, em termos mais técnicos, o psique, a psicologia em si de cada um de nós. Então, o que a psiquiatria vai ter de diferente da psicologia, né? Na psiquiatria, quem é formado em psiquiatria é uma pessoa que fez medicina. Então, a pessoa que fez medicina, ela se especializa na psiquiatria. E aí ela vai trabalhar com mais a finalidade do diagnóstico, tratamento, prevenção, reabilitação dos transtornos mentais, e tem como um dos seus principais fontes de tratamento a terapia medicamentosa, pois afinal o psiquiatra é médico, perfeito? O psicólogo é um profissional que fez psicologia, um curso de graduação de psicologia com duração de 5 anos, e ele vai tratar, no caso a gente está falando do psicólogo clínico, né? E ele vai trabalhar com os processos mentais, também no sentido de uma descoberta, de um aprendizado, de um desenvolvimento de si. Você vai lidar com os seus transtornos, você vai lidar com o simbólico daquele seu sofrimento, você vai se implicar naquilo que você tanto se queixa, você vai trabalhar então transtornos mentais, sofrimentos, questões da alma, na qual você vai elaborar esses processos mentais. Então você vai ter um trabalho muito mais simbólico de tratamento, em que você vai ali mudando de alguma forma a sua própria estrutura,
ao longo desse tratamento e uma forma de lidar com o outro e com a vida também de uma outra forma. Agora, Alexandre, para o paciente, né, para a pessoa que está buscando uma ajuda, como é que ela consegue diferenciar? Poxa, eu estou com uma situação que eu estou precisando de uma terapia, de um psicólogo para conversar, para me orientar, ou então eu já estou precisando de um diagnóstico médico, de um tratamento médico, e aí seria o caso do psiquiatra. Como fazer essa distinção na hora de buscar um tratamento? Olha, geralmente esse tratamento, Leandro, é feito de forma conjunta. Um psiquiatra vai fazer, caso você não faça esse tratamento psicológico, o psiquiatra pode fazer uma indicação psicológica para você trabalhar as questões elaborar a questão do seu sofrimento. E o psicólogo também ele pode encaminhar para um psiquiatra, caso ele perceba que seria interessante ter ali um tratamento medicamentoso, um tratamento médico junto, que vão trabalhar em conjunto para que você possa lidar melhor com as dores da existência, com as dores da alma. Então vai depender muito de cada um. Algumas pessoas elas começam a procurar o psiquiatra, pois ela quer ali um tratamento mais imediato no sentido de um alívio medicamentoso, ou seja, ela vai querer um medicamento para que ela possa ter alguma solução de algum transtorno, algum quadro que ela busca uma normatização de alguma situação. Então, por exemplo, uma insônia, ou aliviar uma ansiedade, ou trabalhar com alguns transtornos mais graves também envolvendo a personalidade. Já a psicologia, você vai procurar para elaborar alguma situação, alguma coisa que repete na sua vida, que você quer mudar essa repetição e que nenhum medicamento pode simplesmente mudar. Ele pode contribuir nesse tratamento demais, mas é preciso se implicar, é preciso que você mude sua postura, sua própria forma de lidar com aquilo, ou talvez algum trauma, alguma situação que você viveu, que talvez uma medicação te ajude a lidar com a vida, mas que você precisa lidar com aquele trauma, com aquele medo, enfrentar, criar novos sentidos, aí você procura um psicólogo. Então, geralmente, esse trabalho ele é feito em conjunto. Certo, Alexandre. Agora, para a questão também, assim, de, como você disse, né, a questão do psiquiatra está mais ligado ao tratamento medicamentoso, né, quando a pessoa já precisa aí de um tratamento médico. Mas vale, você indica, assim, se a pessoa ela está tendo já sob cuidados médicos, também buscar um auxílio do psicólogo, ou já basta, às vezes, o atendimento, até mesmo a medicação que ela já está recebendo por meio de um psiquiatra? Vai depender muito de cada caso. Uhum. Tem situações em que, às vezes, você com uma medicação, você tem um alívio dos sintomas e consegue, assim, ter uma força para superar a situação. Em alguns casos, você está fazendo uma terapia, uma análise como psicólogo psicanalista, e que não necessariamente você também precisa incluir a medicação para o seu tratamento, mas, às vezes, você tem que lidar com ele de uma outra forma, de uma forma em que você vai, de fato, ali se implicar no tratamento e mudar a sua estrutura e sua relação diante dessa dor que você tem. Então, pode ser que você tenha necessidade ou não, vai muito de cada caso. Às vezes eu mesmo faço indicações para médicos psiquiatras e alguns médicos psiquiatras também me indicam alguns casos para quê? Para que a gente possa fazer, assim, um tratamento em conjunto e que a pessoa possa lidar da melhor forma possível. Às vezes o medicamento pode ser suficiente, pode ser não. Às vezes a palavra também pode ser suficiente, como pode ser não. Então vai depender muito de cada caso e também cabe a cada um se implicar no seu processo de tratamento e também cada profissional saber a hora de encaminhar e poder fazer com que a pessoa possa lidar melhor com as suas situações de acordo com cada caso, né? Ok, Alexandre, o que não pode faltar mesmo, né, é que a pessoa busque um ou outro, não deixe aí, não postergue aí a busca aí por um auxílio, por um tratamento, né? Isso às vezes acaba, muita gente tem um certo preconceito, né? Você tem preconceito com psicólogo, como a gente já disse, com psiquiatra, eu sinto que às vezes é até maior, né? Tem aquela ideia errada de, é médico de gente doida, médico de, né? Enfim, termos pejorativos, né, Alexandre? Quando na verdade é uma profissão que está auxiliando a todos aí com relação à saúde
saúde mental, auxilia aí no tratamento de depressão, né, em tantas outras doenças. Então o que importa é buscar o tratamento, né, deixar o preconceito de lado. Exatamente. Muitas vezes as pessoas até acabam não procurando ajuda profissional e acabam até incorrendo em suicídio ou situações graves em relação à sua própria existência, de uma dor da alma, a partir de um sofrimento psíquico. Então, procurar um psicólogo não é loucura. Procurar um psiquiatra não é doideira, não é coisa de maluco. Não tem nada a ver. É preciso, de fato, romper com esses preconceitos. E, para mim, na verdade, loucura mesmo é não se cuidar, né, Leandro? Com certeza, Alexandre. Começando 2021 aí, que todo mundo dê atenção à saúde mental. Semana que vem a gente volta a bater o papo, hein, Alexandre? Com certeza, isso aí, tá marcado. Um abraço, então, uma ótima semana. Um forte abraço, tchau, tchau.